Opa, tudo bem? Eu sou o Luiz Camargo e seja muito bem-vindo. Como a gente sabe, durante a guerra da Ucrânia, Bolsonaro foi acusado por toda a grande mídia de ficar ao lado de Putin, enquanto todos os líderes democráticos do planeta estavam criticando o ditador russo com veemência. No entanto, semana passada, Volodymyr Zelensky conversou com Bolsonaro sobre uma parceria na exportação de grãos. E, curiosamente, essa semana, sob o silêncio sepulcral daqueles que condenaram a postura de Bolsonaro durante a guerra, o Conselho de Segurança e Defesa Nacional da Ucrânia incluiu o Lula em uma lista de oradores que promoveram narrativas pró-Rússia. Detalhe, o descondenado é o único sul-americano dessa lista de personas non grata à Ucrânia. Bom, no vídeo de hoje quero falar um pouco sobre a atuação do Bolsonaro no ambiente geopolítico e como o presidente tem se colocado no tabuleiro da nova ordem mundial. Mas antes, é muito importante você já mandar seu like no vídeo e deixar um comentário qualquer, nem que seja só um alô mesmo, pois isso é fundamental para ajudar no engajamento do vídeo. Aproveita também e confere se você continua inscrito no canal, aciona o sininho das notificações e se for novo por aqui, me dê essa moral e se inscreva no canal. Lembrando que se você quiser se aprofundar em temas ligados ao globalismo e à nova ordem mundial, eu recomendo 3 livros fundamentais que estão disponíveis com desconto especial na minha biblioteca. O primeiro é As Várias Faces da Nova Ordem Mundial. Aqui você vai entender as configurações gerais das hierarquias de poder existentes entre os países para o estabelecimento de um governo global. O segundo é Os Estados Unidos e a Nova Ordem Mundial, que é a transcrição do aclamado debate entre o professor Olavo de Carvalho e o filósofo russo Alexander Dugin, que é simplesmente o homem por trás das aspirações de Vladimir Putin. Aqui você vai entender a fundo quais são as reais pretensões da Rússia no cenário mundial atual, pois engana-se quem acha que o Putin é um comunista que quer restabelecer a antiga União Soviética, ou quem acha que ele é um nacionalista lutando contra o globalismo. O buraco é muito mais embaixo. E o terceiro é o sensacional A Virtude do Nacionalismo. Esse é um dos, se não o mais importante livro para você entender o atual cenário geopolítico e como é importante organizar o mundo em torno de estados nacionais independentes, que é tudo que organizações internacionais como a ONU tentam impedir. Então, terminando o vídeo, já acessa bibliotecadoluiz.com.br. Recado dado, então vamos lá. Bolsonaro foi extremamente atacado pela oposição e pela extrema imprensa quando adotou uma postura de neutralidade com relação à invasão russa na Ucrânia. Até mesmo uma parte considerável de seus apoiadores o criticaram, pois queriam uma postura mais contundente de repúdio a Putin. Para a grande mídia, Bolsonaro entrou para o pequeno grupo de líderes mundiais que se colocaram contra a Ucrânia. E que, como sabemos, isto está longe da realidade dos fatos. Algumas horas após a invasão, o Itamaraty, com a anuência do presidente, soltou uma nota condenando a guerra em si, fazendo apelo para uma resolução diplomática do impasse e reconhecendo a soberania da Ucrânia. E na reunião do Conselho de Segurança da ONU, o Brasil votou oficialmente contra a invasão. China, Emirados Árabes e Índia se abstiveram do voto. O embaixador do Brasil na ONU poderia ter feito o mesmo, mas não foi o caso. Além disso, Bolsonaro concedeu vistos humanitários para ucranianos que deixaram o país para fugir da guerra, que na prática é uma ação muito mais efetiva para contribuir com o país invadido do que ficar dando declarações beligerantes e imprudentes contra o país agressor, como queria aí a grande mídia. Por outro lado, em nenhum momento Bolsonaro condenou a Rússia de forma direta. Em todas as suas declarações públicas, adotou uma posição neutra e dias antes da invasão fez uma visita diplomática a Vladimir Putin. Ou seja, o presidente, ao mesmo tempo que não se aliou politicamente a Putin em seus objetivos escusos, lidou com a situação de uma forma que protegeu nossas relações comerciais com a Rússia. Atualmente, o Brasil é o maior importador de cloreto de potássio do mundo,
Importamos 96,5% dessa substância, que é utilizada para a fertilização do solo. De acordo com dados do Ministério da Economia, só em 2019 adquirimos 10,45 milhões de toneladas de cloreto de potássio, que foram importados justamente de países que compõem o oligopólio de produção do fertilizante no mundo. No caso, a Rússia e a Bielorrússia. O que significa que Bolsonaro, durante a guerra, garantiu segurança alimentar do Brasil e de boa parte do planeta, visto que nossa agricultura alimenta 1/3 da população mundial. Além disso, o Brasil pode passar a comprar diesel da Rússia, o que diminuiria exponencialmente o custo do combustível. No dia 27 de junho, Bolsonaro afirmou que a possibilidade da troca comercial foi negociada em ligação telefônica com Putin. Conversei com o presidente Putin hoje da Rússia, trocas comerciais entre nós, Temos a segurança alimentar e a segurança energética. Então há a chance de comprarmos diesel de lá. Então fica com toda certeza o preço mais em conta. Bom, hoje vemos claramente que aquele encontro de Bolsonaro com Putin e o posicionamento do Brasil durante a guerra, além de prudente, foi estratégico. Ou, se você preferir, foi uma jogada de mestre. Além de manter a fundamental parceria comercial com a Rússia, o presidente também não deixou escapar a possibilidade de uma relação alvissareira com a Ucrânia. Inclusive, no dia 18, Bolsonaro conversou por telefone com o presidente Zelensky. Em seguida, o mandatário ucraniano afirmou no Twitter que informou ao brasileiro sobre a situação no fronte da guerra e disse que os dois líderes discutiram a importância de retomar as exportações de grãos. E para se contrapor ainda mais à narrativa da esquerda de que com Bolsonaro o Brasil está isolado internacionalmente, essa semana os Estados Unidos anunciaram a revogação de medidas restritivas contra a importação do aço brasileiro. Essa revogação é exclusiva para o Brasil. As restrições seguirão valendo para outros países que exportam o metal. E conforme anunciou Bolsonaro em suas redes sociais, o governo americano tomou essa decisão após a reunião bilateral que teve com Joe Biden em junho. Temos que entender que o PT, o PSOL, assim como a Venezuela, Cuba e todas as ditaduras genocidas do planeta, apoiam o regime totalitário imposto por Putin na Rússia e repudiam os Estados Unidos e todo o Ocidente democrático. Se em 2018 o Adélio tivesse tido êxito na missão que lhe foi conferida, pode ter certeza que hoje o Haddad, diferente do Bolsonaro, estaria oferecendo apoio a Putin e condenando a União Europeia, inclusive fazendo isso no Conselho de Segurança da ONU. Não é à toa que o Lula essa semana foi incluído pelo governo da Ucrânia na lista de oradores que promovem narrativas consoantes com a propaganda russa, o que faz dele o único sul-americano da lista. Além do petista, foram incluídas 75 pessoas de diferentes países. O governo da Ucrânia justifica a presença de Lula por ele ter afirmado que o Zelensky é tão responsável pela guerra quanto Putin e por ter declarado que a Rússia deve liderar a nova ordem mundial. O que temos que entender é que na época do PT, quando o Lula se aproximava de ditadores, ele não buscava apenas acordo comercial, como o Bolsonaro vem fazendo, mas sim aliança política e ideológica. Uma aliança que colocava o Brasil como provedor de um projeto supranacional de poder. Tanto que o PT ajudou a financiar com o dinheiro do pagador de impostos brasileiro inúmeras ditaduras. Através do lulopetismo, mais de 10,5 bilhões de dólares foram evadidos do nosso país para financiar portos, aeroportos, rodovias e usinas hidrelétricas em países como Cuba, Venezuela, Angola e Moçambique. Além do perdão de um rombo de mais de 700 milhões de dólares em calote de ditaduras africanas. E todas essas benesses foram uma via de mão única. Não tivemos qualquer tipo de retorno. Sempre que alguém que apoia o Bolsonaro publica nas redes sociais fotos do Lula com ditadores, os esquerdistas logo se defendem, publicando fotos de Bolsonaro em encontros com o Putin
ou com o príncipe saudita. Só que a diferença primordial que muda completamente o contexto da situação é que Bolsonaro nunca mandou dinheiro para financiar obras nos países desses autocratas e jamais fez qualquer tipo de acordo com líderes estrangeiros, sejam democratas ou ditadores, onde a economia brasileira não foi diretamente beneficiada. Mas enfim, conforme o Olavo de Carvalho ensinou, existem 3 forças históricas que disputam o protagonismo da ascensão de um governo global. O russo-chinês, chamado eurasiano, o ocidental, chamado de globalista, e o islâmico. No primeiro caso, temos um poder político, militar, que é a elite governante da Rússia e da China. No segundo caso, temos um poder econômico, que é a elite financeira ocidental, tal como representada no Clube Bilderberg. Estes estão no controle da ONU e da OTAN. E por último, temos um poder religioso, que é a fraternidade muçulmana, representada pelas lideranças religiosas de vários países islâmicos que atualmente já não estão aí exercendo tanta influência no cenário mundial. As concepções de poder global que esses 3 agentes se esforçam para realizar são muito diferentes entre si, pois brotam de aspirações completamente heterogêneas. E embora as relações entre eles sejam de competição e disputa, e às vezes até militar, existem áreas de fusão e colaboração mútua. Se olharmos para o movimento da Rússia desde que Putin ascendeu ao poder, é muito claro percebermos uma atuação conjunta e efetiva dos eurasianos e da fraternidade muçulmana contra os globalistas. Lembrando que todos os 3 agentes almejam a destruição dos nossos valores ocidentais tradicionais. Ou seja, no tabuleiro da nova ordem mundial não existe mocinho. E ao entender essa dinâmica, percebemos que para Putin é conveniente trazer para o seu lado todos aqueles que se contrapõem aos globalistas. E ele sabe que Bolsonaro é um destes. Sendo assim, é óbvio que tentará trazer o Brasil para o seu lado. Aquela sua emblemática fala de defesa da Amazônia foi estratégica nesse sentido. E é aí que o presidente brasileiro precisa saber jogar esse xadrez geopolítico da mesma forma que o Trump jogou. Assim como Putin, o ex-presidente americano, se colocava contra os globalistas e por isso ele criticava duramente a atuação da OTAN. Dessa forma, trouxe Putin para o seu lado, o que conteve os objetivos imperialistas do ditador por 4 anos. Só que ao mesmo tempo, Trump ofereceu resistência ao avanço chinês na economia mundial, o que visava enfraquecer os eurasianos, em benefício dos Estados Unidos. Mesmo quando estourou a guerra, o Trump não condenou o Putin enfaticamente, mas adotou uma postura de neutralidade exatamente como a de Bolsonaro. O fato é que o mundo ocidental precisa de líderes independentes e nacionalistas que ofereçam resistência aos 3 grupos que aspiram governar o mundo, mas que ao mesmo tempo saibam jogar com os interesses de cada um desses 3 grupos em benefício de sua nação, sem colocar em risco sua soberania e os valores tradicionais. E goste você ou não, Bolsonaro, pelo menos até agora, está sabendo fazer esse jogo com maestria. E por hoje é isso aí. Lembrando que se você quiser entender a fundo como funciona o tabuleiro da nova ordem mundial e como agem esses 3 agentes que disputam o protagonismo global, acesse bibliotecadoluiz.com.br e adquira As Várias Faces da Nova Ordem Mundial, Os Estados Unidos e a Nova Ordem Mundial e A Virtude do Nacionalismo. Os 3 livros estão com desconto especial. Vou deixar o link de cada um deles fixado aqui no primeiro comentário. No mais, curte e compartilha ao máximo esse vídeo. Não esquece de deixar aquele comentário esperto para ajudar na relevância. E diante de toda essa perseguição que os canais conservadores estão sofrendo, se você acha meu trabalho importante e puder ajudar a manter esse canal em plena atividade, contribuindo com qualquer valor, nem que seja com R$1, o link do nosso Apoia-se está aqui na descrição do vídeo. Me segue também nas redes sociais, Twitter, Instagram, Facebook e no Telegram, @Luiz Camargo Vlog. Então até o próximo vídeo, valeu!